Nessa questão muito interessante da prova da especialista, trata sobre o disparo de uma arma de fogo. Basicamente, ela quer que você calcule qual é a pressão que foi gerada pela explosão dessa pólvora na câmara que fica atrás do projétil. E aí ela dá aí uma série de informações, né? Dá a massa do projétil, diz que o projétil parte do repouso e atinge uma velocidade final de 600 metros por segundo, né? Dá o comprimento do cano aí, 10 centímetros. E aí nós sabemos que uma grande pressão atuando nessa área da seção transversal do projétil vai acabar produzindo aqui uma grande força e é ela a responsável pelo impulsionamento desse projétil, né? O que diz o teorema do impulso? Ele fala que o impulso aplicado por essa força vai ser responsável pela variação da quantidade de movimento dessa bala. Matematicamente, ele é expresso por essa equação aí. Mas, Renato, como é que eu vou calcular essa força de pressão? Bom, você já sabe que pressão é força dividido pela área, né? Então, a força de pressão vai ser o produto da pressão vezes a área. Esse ΔT é o tempo de atuação dessa força. Mas nós não temos nenhuma informação a respeito disso. Vamos considerar que esse tempo é o tempo que o projétil demora para percorrer essa distância L, que é o comprimento desse cano. Vamos considerar que é um MUV, um move, que o projétil parte do repouso sujeito a uma força constante, portanto vai se mover com uma aceleração constante, e aí a gente precisa calcular quanto seria o tempo nesse deslocamento do projétil. Então, só para ter certeza que você está entendendo, eu fiz aqui o gráfico da velocidade do projétil durante o tempo que ele permanece no interior do cano dessa pistola. Eu sei que a velocidade do início é 0, a velocidade final foi dada na questão, eu sei quanto é o comprimento desse cano, mas eu não tenho nenhuma informação sobre a aceleração, e na verdade não tenho o menor interesse em calculá-la. Nesse tipo de situação, a melhor ideia é você usar aquela tática da velocidade média no move. Você pode calcular de duas maneiras. A maneira padrão, que é ΔS sobre ΔT, mas você também pode utilizar a média aritmética, que é a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Então vamos efetuar esse cálculo. A distância percorrida vai ser o comprimento L desse cano. O ΔT, na verdade eu estou querendo descobrir, né? A velocidade inicial é 0, a velocidade final na saída do cano ele deu, e aí, amigos, eu vou utilizar essa tática para descobrir o valor do ΔT. Essa sacada foi muito importante porque eu consegui relacionar o tempo de deslocamento do projétil com a velocidade dele na saída do cano. Então vamos substituir aqui o ΔT, 2L sobre V. E aí você deve lembrar que a velocidade inicial dele é 0, né? Na sequência, vamos isolar uma expressão literal para essa pressão. Professor, mas nós temos um problema, porque essa área aí é a área da seção transversal e ele não deu. Ah, mas é a área do círculo, né? πr². Vamos agora então substituir os valores dados na questão. A massa é 6 gramas, mas eu tenho que passar para quilograma. A velocidade final é 600 metros por segundo, né? 6 vezes 10 a segunda, mas eu tenho que elevar ao quadrado, né? 36 vezes 10 a quarta. O L, que é o comprimento do cano, ele disse na questão que é 10 centímetros, que eu vou ter que passar para metro, né? 10 a menos 1 metro. O π, ele mandou utilizar 3. E se o diâmetro vale 8 milímetros, então o raio da seção transversal vai ser 4 milímetros. 4 vezes 10 a menos 3, metro. Que ao quadrado vai dar o quê? 16 vezes 10 a menos 6. E aí, moçada, quando você termina essa conta, você vai encontrar 225 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. O 10 elevado à sexta é o mega, e esse Newton por metro quadrado é equivalente ao Pascal, que é a unidade de pressão no sistema internacional. Então, se você gostou dessa resolução, deixa o seu like, deixa o seu joinha e marque com o Renato Brito a resposta correta como sendo então o quê, professor? Letra A, 225 megapascal. Valeu!